Uma boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, depois de um bom tempo que nós ficamos sem os programas no canal Transição. Estamos voltando agora com uma programação toda nova, vamos dinamizar novamente o canal. E nessa reinauguração, vamos dizer assim, hoje nós temos aqui uma convidada para mais que especial, que é a nossa querida amiga, a Elizabeth Simon Gaebler, conhecida por nós como Beth Gaebler. A Beth tem formação em biologia e psicologia, especialização em psicologia organizacional. Ela é expositora, colaboradora no movimento espírita. A Beth é uma velha conhecida nossa, então muita gente já assistiu palestras da Beth, muito interessantes inclusive, e a Beth sempre está a abordar a filosofia espírita, não é? O papel que a filosofia tem no espiritismo. Então, Beth, vamos iniciar a nossa conversa com a sua saudação às pessoas que estão nos assistindo e aquelas também que irão nos assistir posteriormente. E eu já te peço para que faça considerações acerca dessa polêmica questão de um tríplice aspecto do espiritismo, não é? Muito se fala desse tríplice aspecto, muita polêmica há nesse sentido, inclusive envolvendo o movimento ortodoxo espírita, né? Os herculanistas vêm num outro discurso, não é? Até um tanto conciliador, e o movimento espírita brasileiro defende esse tríplice aspecto com veemência, né? Lembrando que no início do espiritismo, especialmente nas revistas espíritas, o Kardec dizia que o espiritismo não é religião, mas que fortalecia as religiões. Aí eu te pergunto, Beth, para a gente iniciar aí com a sua saudação, já uma questão para você nos falar. O que mudou de lá para cá? Em Kardec, o espiritismo não era religião, ele tratava o tema religião, o conceito de religião de uma forma bem diferente, não é? O que mudou de lá para cá, Beth? Uma boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, é uma alegria imensa estar aqui. Bom, o Espiritismo se formou lentamente, através da observação e da pesquisa científica dos fenômenos espíritas, né? Hoje se fala muito nos fenômenos paranormais, né? Tem, inclusive, muitos youtubers fazendo pesquisa, né, de paranormalidade. E, inclusive, no século XIX, houve aquele famoso caso com as irmãs Fox e Hyde nos Estados Unidos, né? A manifestação de um espírito por meio de pancadas na parede. E o José Herculano Pires, né? Você citou no livro Introdução à Filosofia Espírita, é um livro assim, pequenininho, mas imenso no seu conteúdo profundo e sábio. Ele escreve que quando Kardec iniciou a sua pesquisa na França, em 1854, já havia uma grande bibliografia espírita com a denominação de neo-espiritualista, tanto nos Estados Unidos como na Europa. No entanto, foi Kardec que aprofundou e ordenou essas pesquisas que trouxeram consequências filosóficas, morais, religiosas, né? Com a publicação das 5 obras básicas, com as obras subsidiárias, com os 12 volumes da Revista Espírita, que são registros minuciosos das pesquisas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e os trabalhos posteriores, né, de Camille Flammarion, de Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Leon Denis, todos eles que continuaram e consolidaram o trabalho de Kardec. Então, Kardec partiu da pesquisa científica, ou seja, da observação da manifestação dos espíritos, daí consolidou-se a ciência espírita. A interpretação dos resultados dessas pesquisas científicas deu origem à filosofia espírita. E a filosofia espírita gerou as conclusões morais, né? Então, deu
a ideia de religião espírita, mas não como instituição, mas no sentido de religação com Deus, de sentimento, de religiosidade. Por isso que o Espiritismo tem esse tríplice aspecto: é ciência, é filosofia e é religião. Mas, como você falou, né, Burato, existe uma polêmica no meio espírita. O Espiritismo é ou não é uma religião? Bom, em 1857, na noite da publicação do Livro dos Espíritos, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Inclusive, esse discurso de Kardec está na Revista Espírita de 1868. Mas esse discurso foi feito em 1857, né, quando da publicação do Livro dos Espíritos. O Allan Kardec falou: o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso. 2 anos depois, em 1859, Kardec escreveu na Revista Espírita: o seu verdadeiro caráter, né, do Espiritismo é, pois, o de uma ciência, e não o de uma religião. E aí ele segue dizendo que, inclusive, muitos adeptos da doutrina espírita não renunciaram às suas religiões, continuam indo, né, nas mesquitas, nos templos, nas igrejas. E é por isso, então, que surgiram grupos, né, em cima dessa fala de Kardec, grupos, assim, denominados espiritismo científico ou espiritismo filosófico-científico, que muitos nem são reconhecidos pelos órgãos unificadores. Aí, em 1890, em obras póstumas, Allan Kardec escreveu: o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo, vai ter forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões, que são Deus, a alma e a vida futura, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote, né? Bom, ainda hoje não há uma definição clara e universalmente aceita, né? Universalmente aceita sobre o conceito de religião. Mas nós vimos o posicionamento, né, de Kardec, ele evoluiu com o tempo. Em 1857, ele disse que o Espiritismo é uma religião. Em 1859, que o verdadeiro caráter do Espiritismo é ciência e não religião. Em 1890, o Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências religiosas. E o que mudou de lá para cá nesse polêmico assunto, né, de Espiritismo como religião? Bom, ainda há confusão, ainda no movimento entre os espíritas, né? No entanto, o que se percebe que as pessoas que estudam todas as obras da codificação espírita, né? Todas aquelas que foram citadas, entendem que houve essa evolução do pensamento de Kardec e que entende, então, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências religiosas. Então, é uma questão, né, de conhecer profundamente as obras da codificação espírita. Certo, Beth, obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Lembrando, inclusive, que foi no Brasil, exatamente, que ele começa a tomar esse terceiro aspecto, não é? À época do Bezerra de Menezes, houve uma disputa muito forte quando se iniciou a Federação Espírita, entre os espíritas tidos como científicos, não é? E aqueles que eram chamados à ocasião de místicos, porque traziam esse aspecto religioso
E o Bezerra de Menezes compunha esse grupo, era um dos principais nomes, inclusive, desse grupo. E esse movimento, chamado à ocasião de místico, acabou prevalecendo sobre aquele que era científico-filosófico, aqueles que defendiam apenas o estudo tal qual era feito na Sociedade Parisiense de Espiritismo. Né? São dados assim, históricos interessantes, e é claro, tudo acaba mudando. Né? Hoje nós percebemos que ele é tocado, de fato, como uma religião, é inegável isso, como ele é tocado, e o que importa, na verdade, são as suas consequências também. Não é? Aquilo que pode ser tirado, a gente só lamenta um certo abandono da filosofia espírita e especialmente da ciência espírita. Não é? Essa, então, foi praticamente esquecida. A filosofia espírita ainda tenta lutar, né? Ainda tenta se manter viva através de institutos, de pessoas, e nós vamos falar a respeito disso, inclusive, né, Beth? Porque agora nós vamos falar mesmo... Antes, deixa eu só cumprimentar e agradecer todas as pessoas que estão presentes aqui, a minha querida professora Isabel Rodrigues, não é? De Santo André, nós estamos juntos aí na luta, Isabel, conte comigo sempre. Também da nossa Neuza Aparecida Pérez, que é a presidente da Profib, Associação de Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos do Brasil. Então, está aqui representada pela sua presidenta, que é a professora Neuza Pérez. Satisfação em tê-la aqui, professora. O SEAC também está aqui com o Rodrigo, que é um importante meio de divulgação do Espiritismo. O SEAC, ajudando a caminhada, está presente também, nós os cumprimentamos. Também o nosso grande Regis Mará. Regis Mará, Beth, e os demais que nos estão ouvindo, foi quem fez o primeiro programa aqui no canal Transição. O Regis Mará falou de um cara incrível chamado Luc Ferry, que é um filósofo francês contemporâneo nosso, e falando sobre o cristianismo, foi uma coisa assim muito, muito interessante também. Está no canal este vídeo, para quem quiser assistir, vale a pena conferir. E o Regis Mará, inclusive, tem um compromisso conosco aí de voltar aqui para falar sobre o Nietzsche. Nós estamos aguardando ele aí, vai falar sobre o Nietzsche, que é um assunto também difícil de ser falado, não é? E o Regis se comprometeu de estar aqui conosco. Seja bem-vindo, viu, Regis? E todos que estão aí. Também a Clara Alcatrão, obrigado por prestigiar o nosso programa. E a todos aqueles que ainda estão entrando e que vão nos acompanhar posteriormente. Muita gente trabalhando, muita gente trabalhando, inclusive em casas espíritas, Beth, hoje, não é, que já deram... entrou agora aqui o nosso camarada Carlos Wellington também, grande Carlos Wellington, grande militante, não é, da causa da esquerda aqui na área do Grande ABC, especialmente do movimento negro. Seja bem-vindo, Carlos Wellington, estamos todos juntos. Mas, voltando aí, minha querida Beth, vamos falar um pouco agora sobre filosofia, não é? Vamos só lembrar aqui que no primeiro parágrafo do item 5 de conclusões de O Livro dos Espíritos, já conclusões, o Kardec diz o seguinte: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam ipso facto a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Depois, no primeiro parágrafo do item seguinte, que é o item 6 do mesmo conclusão, Kardec diz o seguinte, e esse trecho ele é muito importante e é sempre muito dito por nós, devido a essa importância. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se as tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Beth, eu sei, até nós falamos agora há pouco de instituições aí que estão na vanguarda aí da divulgação da filosofia espírita, que você tem acompanhado uma delas, que é muito importante, inclusive, que é o IEEF, o Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, que há muito tempo divulga a filosofia espírita, não é? Fazendo conexão aí com a filosofia clássica, a filosofia propriamente dita, não é? E faz um trabalho muito interessante.
E que eu sei também que isso enriqueceu muito a sua visão da doutrina. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência e também, já entrando no tema da nossa conversa, discorresse também sobre a importância da filosofia para o espiritismo e sobre o que é filosofia, segundo o grande pensador brasileiro e espírita Herculano Pires. Então, que você falasse do instituto dessas duas questões e que também aproveitasse este momento para falar dos seus canais que você tem no YouTube, no TikTok, no Kawaii, eu acho, não é? Mas que você, por favor, divulgue, então. E eu já digo para todos que estão nos assistindo, e todas também, que são vídeos curtos, muito interessantes, que a Beth aborda, especialmente a filosofia espírita. Então, Beth, novamente a palavra é contigo. Bom, sobre o IEF, né? Eu fiz a faculdade de psicologia e lá nós tivemos um semestre de filosofia e eu achei muito difícil. Aí quem me ajudou foi o meu filho, né? O Fernando fez filosofia lá na Metodista, mas aí nós tivemos no semestre seguinte 6 meses de fenomenologia existencial, com Heidegger, principalmente, e eu fiquei maravilhada, porque quando Heidegger fala que nós somos as nossas potencialidades, nós somos as nossas possibilidades, isso vem ao encontro do que ensina a doutrina espírita, né? De que estamos sempre evoluindo, né? Estamos sempre em transição, né? E sempre desenvolvendo os germes, né? As nossas potencialidades. E aí eu tive a oportunidade de me matricular no IF, é um curso online de 4 anos, e os professores são fantásticos, são muito didáticos, eles conhecem muito de filosofia clássica e muito de filosofia espírita, e agora, nesse 4º ano, nós estamos tendo aula com a própria Astrid Sayegh, que é a fundadora e a presidente do IEF, né? Instituto de Estudos Espíritas e Filosóficos, né? Ela, inclusive, é mestre e doutora, formada pela USP, é professora universitária, ela dá aula de filosofia e metodologia científica, né? Olha, ela é realmente, assim, fantástica, escreveu muitos livros. Na minha concepção, ela está no mesmo nível dos grandes filósofos da humanidade. E esse ano a gente está estudando esse livro dela, né? Que é Ser para Conhecer e Conhecer para Ser. E ela também, assim, é muito didática, ela torna o assunto muito fácil, é muito gostoso acompanhar as aulas. E só para ter uma ideia desse livro, do conteúdo desse 4º ano, para a gente ver o que se estuda no IF, né? Então, a gênese antropológica, gênese gnosiológica, percepção e fenomenologia espírita, razão e filosofia ontológica, intuição, religião e espírito e verdade. Então, ela é assim, é um aprofundamento, sabe? Quando a gente entra no IF, parece que tudo que a gente aprendeu e ficou uma colcha de retalhos com as peças separadas, né? Você estuda aqui Hegel, estuda aqui Heidegger, estuda aqui Nietzsche, e aí quando você entra no IF, todas essas pecinhas vão se unindo. Lógico que as lacunas vão existir sempre, mas o quebra-cabeça vai se montando. Eu recomendo muito, sabe? As pessoas se matricularem no IF, é gratuito, o curso não tem aula durante as férias, né? Nem em julho, nem em dezembro, nem em janeiro, e são 1h30 de aula por semana. Bom, então, você também agora um segundo, né? Segundo bloco desse momento, né? Que você falou para falar sobre a filosofia espírita, né? Inclusive, Kardec colocou no título do Livro dos Espíritos assim, embaixo, né? Sobre o título Livro dos Espíritos, ele colocou filosofia espiritualista.
E o Livro dos Espíritos é um verdadeiro tratado de filosofia. É um tratado, é um estudo formal, científico, de caráter acadêmico sobre um determinado assunto, né? E como você mesmo disse, né, Burato, a fala de Kardec, a força do espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, né? Quem adentra a doutrina espírita primeiro se encanta com os fenômenos, está na sua filosofia, na sua concepção da realidade. E o espiritismo, como filosofia, tem dogmas racionais. O que são dogmas racionais? São princípios reconhecidos, não necessariamente demonstrados. E os dogmas ou princípios são os fundamentos de qualquer ciência, religião, doutrina ou sistema, né? Então, os dogmas do Espiritismo são Deus, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, a comunicação, né, dos espíritos conosco, a lei de progresso, ação e reação, fora da caridade não há salvação. E olha só, até hoje os dogmas fundamentais da doutrina espírita não sofreram nenhuma contestação científica. Mas esse caráter dogmático, crítico, né, da filosofia espírita, né, foi já Kardec que alertou, né? É o dogmatismo crítico, porque Allan Kardec escreveu: não é razoável confiar cegamente, é preciso questionar, é preciso ter uma fé raciocinada, ou seja, baseada na razão. Não é razoável acreditar plenamente nem no senso comum, né, do dogmatismo ingênuo, porque o senso comum pode estar certo, mas também pode estar errado, né? E o espiritismo, portanto, é progressivo, né? E existe uma possibilidade, né? Defende o espiritismo, existe a possibilidade de, de nos aproximarmos da verdade, nos aproximarmos, porque né, nunca vamos chegar na verdade absoluta, a gente vai se aproximando. Como é que a gente se aproxima? Por meio da observação e da razão. Então, utilizando essa abordagem metodológica, racional, científica, como aconteceu, né, com o espiritismo, a observação das mesas girantes, o estudo da fenomenologia espírita. Então, esse é o aspecto científico da doutrina espírita, que está lá no Livro dos Médiuns. E o debate, que é a reflexão constante, que é o aspecto filosófico da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos. Bom, e aí, sobre a importância da filosofia para o espiritismo, segundo Herculano Pires. Herculano Pires escreve no livro Introdução à Filosofia Espírita que o espiritismo é uma doutrina sobre o mundo e nos mostra qual deve ser a nossa conduta. Bom, de onde veio essa concepção de mundo? Como é que ela foi elaborada? Quando, né, lá no passado longínquo, o homem tomou consciência do mundo, ele fez a primeira indagação: o que seria a natureza? É aí que nasceu a filosofia. Depois surgiram outras indagações sobre a vida, sobre ele mesmo. Então, o que é filosofia? Né? Os pensadores dizem que são muitas as definições de filosofia, mas o essencial seria o de Pitágoras, né? O amor à sabedoria, o amor da sabedoria. A filosofia, escreve Herculano Pires, é o pensamento debruçado sobre si mesmo, como uma mãe se debruça sobre o filho, porque o ama e deseja conhecê-lo. E a sabedoria, então, é filha do pensamento que a embala em seus braços, alimentando-a e fazendo-a crescer. Olha que poético, né, que escreve Herculano Pires. Então, a filosofia é essa relação entre pensamento e realidade. E qual a importância da filosofia para o espiritismo?
Aí a gente vai continuar trazendo Herculano Pires. Essa frase é genial. A filosofia espírita é o delta natural em que desemboca no presente toda a tradição filosófica. Delta, né? É a foz de um rio, onde muitos afluentes chegam, e aí ele desemboca no mar. Então, a filosofia espírita é o delta natural em que desemboca, no momento presente, toda a tradição filosófica, né, do passado, tudo, né? Então, olha, Sócrates e Platão são precursores, foram os precursores do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. A gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os filósofos da Grécia Antiga já, né, acreditavam na reencarnação. No século XVII, René Descartes, o pai do pensamento moderno, né, com a famosa frase: você diria que o espiritismo de Kardec é produto do iluminismo? De certa forma, sim, né? Porque aí a gente está falando, por exemplo, de Kardec, né? Penso, logo existo. É o cogito cartesiano, que é a racionalidade, que deu origem ao pensamento moderno, que defende a autonomia da consciência, a responsabilidade dos próprios atos. E Descartes escreveu o discurso do método inspirado pelo espírito verdade. Esse mesmo espírito, né, nos falam os autores da espiritualidade, foi ele que mais tarde, junto a uma imensa equipe, trouxe-nos o Consolador prometido por Jesus, né, a terceira revelação, que é o Espiritismo. Isso tudo é o Herculano Pires que escreve lá, né, no livro Introdução à Filosofia Espírita. No século XVII, Baruch Spinoza escreveu o livro Ética, e segundo Herculano, esse livro, Ética, é um precursor do Livro dos Espíritos. E no século XVIII, Immanuel Kant, né, com as suas 3 obras, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica da Faculdade de Julgar e Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né, enfatiza a razão. E aí Kardec vem nos falar da fé raciocinada. E ainda no século XVIII, Friedrich Hegel, né, no seu livro A Fenomenologia do Espírito, né? Então, ele explica que a fenomenologia é o estudo daquilo que se manifesta ou surge. E o espírito aí significa a consciência de si. Então, fenomenologia do espírito é a consciência que se manifesta no mundo real. A consciência que se manifesta ao longo de milhares de anos. E, né, como diz Hegel, a história é um processo de uma consciência cada vez maior de nós mesmos. Aí o Herculano faz um paralelo entre a concepção de Hegel e a evolução do princípio espiritual através da matéria, né? O princípio espiritual foi evoluindo e as espécies também, como a evolução das espécies, né, estudada por Charles Darwin no século XIX, e os filósofos existencialistas, eles surgiram na mesma época do espiritismo, né? Então, enfatizam a essência do ser, a busca da transcendentalidade, e o Herculano fala que a ciência material estuda a matéria, o espiritismo estuda a matéria e vai além. E o existencialismo estuda a existência do homem. E o espiritismo estuda a existência do homem e vai além. Ou seja, o homem é um ser interexistente, ou seja, ele tem muitas existências, muitas encarnações. Além do mais, às vezes ele está na matéria encarnado, às vezes está no plano espiritual desencarnado. E o Herculano escreve desta simples exposição inicial, né? Então, aqui está
Sócrates e Platão no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Herculano fala de Descartes, fala de Spinoza, fala de Hegel, fala dos existencialistas. Então, como diz Herculano Pires, desta simples exposição inicial, é inegável a natureza de síntese da filosofia espírita. Ela, né, a filosofia espírita representa um daqueles momentos de confluência, é o delta, né, do rio, de confluência de todas as conquistas culturais do homem, a confluência para esse delta comum, aqui a professora Isabel, exato, a autonomia da consciência como possibilidade do pensamento constituir-se como movimento. Aqui eu não consigo ler o restinho, aqui porque eu estou no celular. Como constituir-se como movimento. Bom, e aí, Burato, põe, por favor, de novo essa frase. Faltou um último pedacinho. Você não vai conseguir ver a frase toda, porque o programa corta, né? Ela diz o então seguinte, tá bom. Final, então tá bom. não, mas no final ela diz o seguinte, né? É como movimento não com viés dogmático. Dogmático no sentido do dogmatismo imposto, né? Pela religião, inquestionável, né? Isso. E nem do dogmatismo ingênuo, acreditar em tudo, a fé cega, acreditar no senso comum, né? Mas sim no dogma racional, que é o dogma questionável, crítico. Então, voltando aqui para Herculano Pires, né? Então, a filosofia espírita representa um daqueles momentos de confluência de todas as conquistas culturais do homem para um delta comum. Ou seja, o espiritismo, Spinoza, com o Deus imanente ou natureza, com o Deus imanente ou natureza, seria precursor do espiritismo? Olha, o espiritismo defende que nós temos um Deus transcendente e um Deus imanente. Inclusive, o Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele explica, né, muito essa questão. E, bom, então, aqui, o que a autonomia da consciência, teria a psicanálise algum lugar nesse debate, autonomia da consciência? Bom, no caso, por exemplo, de Heidegger, né? Heidegger, que é fenomenologia existencial, o objetivo do ser humano é conquistar a autenticidade, né? A autonomia da consciência é não ser manipulado por um eles social. Carl Rogers, no livro, né, na sua obra, e bastante assim, resumida no tornar-se pessoa, justamente esse é o nosso objetivo, ampliar a nossa consciência, tornar-nos cada vez nós mesmos, né? Então, é a busca da nossa autenticidade. Está passando muito rápido, eu não respondi a professora Isabel. Espiritismo estuda a matéria e vai além, sim. É um existencialismo, né, que vai além, interexistente. A professora, autonomia da consciência, a gente já falou, né, da psicanálise, que são os pós-psicanalistas, né? E Aristóteles e Marx seriam espíritos iluminados que não negam o espiritismo? Bom, tem gente que eu já li que Marx, assim, quando ele, né, não se refere a Deus, muitas pessoas interpretaram erradamente, né? Eu não sou muito entendida em Marx, e eu não posso responder, depois o Burato te responde. Mas só para finalizar, olha só aqui, né? O que é o espiritismo? O que é a filosofia espírita? É a síntese cultural do nosso tempo. E aí, Burato, chega aqui para falar sobre Marx e Aristóteles. Minha amiga, falar sobre Marx e Aristóteles não é uma tarefa nada fácil e o Regis Mará sabe muito bem disso, principalmente quando a gente relaciona ao complexo do espiritualismo, da religião, porque são muitas as interpretações que existem sobre eles.
Quanto ao fato deles serem espíritos iluminados, eu não tenho a menor dúvida, tanto um quanto o outro. Tá? Agora, quanto à negação do espiritismo, o espiritismo é uma doutrina. A despeito de Marx e Kardec serem lá mais ou menos na mesma época, nós temos que lembrar que o espiritismo, ele, por vir por Kardec, ele é fruto de um tempo. Isso a gente não pode esquecer nunca. Um tempo em que o iluminismo era muito forte, um tempo em que o socialismo utópico vinha com muita força também e que influencia, inclusive, Kardec e muitos pares de Kardec à época, e nós encontramos muito desse quê do socialismo utópico no próprio espiritismo. O espiritismo tem um caráter progressista, porque ele coloca que, primeiro, que ele tem a ver com a evolução da sociedade como um todo, mas pensando de forma espiritual, é claro, não é? Por ser uma doutrina espiritualista. Então, ele tem todas essas influências que são enormes. O Marx, eu desconheço se o Marx um dia falou alguma coisa do espiritismo a favor ou contra. Eu desconheço, eu não acho que o Marx, que o espiritismo seria objeto de estudo do Marx, não é? Mas isso é apenas o eu acho. Né? Teria que ter um aprofundamento maior. Aí, se o próprio Regis tiver conhecimento sobre isso, eu peço que ele diga. Né? Aristóteles, lá atrás, falava não do espiritismo, porque também não existia, mas de um espiritualismo, não é? Quando ele cita do mundo das ideias, por exemplo, que ele tem um certo antagonismo com o seu mestre Platão, não é? Qual é cópia de qual? Né? Ali a gente já tem mais ou menos um exemplo que em Aristóteles, por exemplo, o mundo material tem a prevalência, não é? Talvez se você tivesse perguntado sobre Platão, seria mais fácil de responder. Platão, de fato, ele tinha muito mais a ver com o espiritismo do que o próprio Aristóteles. Agora, é lógico, espíritos iluminados, Regi, eu não tenho a menor dúvida que eles são, tá? Assim como todos os demais que contribuíram na formação da humanidade, que vem contribuindo. Você fez uma pergunta lá atrás a respeito do Heidegger, né? Se a sua ligação com o nazismo se não é preocupante. Absolutamente preocupante. Absolutamente. O Heidegger era um autor que, quando eu estudei filosofia, eu me encantei, até saber da sua ligação com o nazismo. Aí houve uma espécie de desilusão, vamos dizer assim. E eu fiquei muito chateado mesmo, porque era um pensador que eu apreciava muito, muito, especialmente as questões como Dasein e outras questões do Heidegger, né? A crítica que ele fazia ao próprio Kant de ter renunciado à sua primeira obra, à sua primeira interpretação da obra na crítica da razão pura, se não me falha a memória. Então, enfim, um pensador interessante, mas que tinha ligações assim que para nós é inaceitável, não é? Mas o próprio Carl Schmitt, por exemplo, que era um filósofo do nazismo mesmo, ele tinha tiradas lá interessantes que muitos, inclusive, da própria esquerda, da esquerda revolucionária, pelo menos, chega a concordar com ele, quando ele dizia que a democracia era um regime da eterna discussão e que não resolvia nada. E nós entramos em outros aspectos da democracia, democracia burguesa, e por aí vai, que é uma discussão que vai para além, não é? Vai na crítica, aí, segundo o pensamento de Marx, que é de fato, o aprofundamento que nós temos que ter em todos os temas para ter uma concepção de mundo melhores, tá? E vai ser interessante, viu, Regis, já fazendo uma provocação para você, quando você vier falar sobre o Nietzsche, você também abordar esse aspecto, eu já vou adiantando você que eu vou perguntar, quando você der a honra de estar aqui conosco, tá bom? Vamos lá. Nós estamos agora já com 40 minutos, né? O propósito, né? O planejamento do canal Transição e dessas lives, que é quase uma entrevista, é de não passar de 40 minutos, para que também não canse o público que esteja nos assistindo e que possa ter um melhor proveito. Então, eu vou passar para a Beth agora. Beth, você fazer suas considerações finais, minha querida, e te agradecer imensamente que você está aqui. Eu quero que você fale do teu canal, porque muitas das dúvidas que o pessoal pode ter, tem respostas no canal da Beth lá, e pode ser feito como sugestão também, e a Beth vai fazer também um vídeo curto lá para responder sobre determinado assunto. Tá bom? Então, Beth, é com você. Muito obrigado, minha querida, por ter participado conosco aqui, por ter aceitado esse convite, por ter atendido todo mundo aqui com muito carinho, como é muito peculiar a você. Tá? E fale, por favor, do seu canal.
Bom, meu canal é meu nome que aparece aí, Elizabeth Simon Gaebler, tem o YouTube, o Kawaii e o TikTok. Rapidinho sobre Heidegger, né? Quando a gente faz a faculdade de psicologia, a gente tem que escolher uma abordagem. Pode ser a psicanálise, pode ser a TCC, né? A cognitivo-comportamental, e a junguiana. E aí, a gente, inclusive, tem uma abordagem que é a fenomenológica existencial, totalmente baseada no Heidegger, que foi continuada por dois psiquiatras, o Boss e o Binswanger. E aí a gente separa, sabe, a pessoa da obra, porque o Heidegger trouxe assim uma obra fantástica quando ele fala que a existência é a habilidade de ser, quando ele fala do ser no mundo, que é o Dasein, é de uma profundidade, de uma clareza, né? De estar lançado no mundo, de ser moldado por um determinado lugar, tempo, família, de uma profundidade, de uma praticidade incrível, todos esses conhecimentos, que ele fala muito também de autenticidade, né? De reconhecer, né, a nossa própria consciência nesse existir. E aí, então, o que a gente faz? A gente separa o autor da obra, para a gente não perder, né, esses ensinamentos valiosíssimos que ele trouxe. Então, eu agradeço muito todos os comentários, desculpa aí que se eu não consegui responder a contento, eu sou só uma curiosa da filosofia, e muito obrigada, Murato, por essa oportunidade, e uma boa noite a todos. Bom, nós que te agradecemos novamente, Beth, e tem aqui uma colocação da professora Isabel, que ela fala de trazer o nosso grande Marx para um debate aqui. Com certeza, Isabel, com certeza. E eu já vou adiantando que eu já tenho até o nome de quem vai debater, não apenas Nietzsche aqui, como Marx também. Ele sabe de quem eu estou falando, que é o nosso grande professor de filosofia também, Regis Marat. Regis Marat, que tem participações aí em programas interessantes, programas de uma esquerda marxista, não é? Vamos dizer assim, com participações muito interessantes, um nome muito respeitado acerca disso. Então, tem muitos temas aí. A própria professora Isabel é uma convidada nossa também, que vai falar de uma experiência muito interessante, uma manifestação que ela fez, e fez uma greve de fome para participar dessa manifestação. Provavelmente seja na semana que vem, que nós temos um programa com a professora Isabel aqui. Eu já vou convidando todos e todas, nós vamos fazer o card para divulgação também. Então, eu agradeço a todos aqueles e todas aquelas que participaram com muito carinho até este momento. Este bate-papo, esta conversa estará disponível no YouTube, com o mesmo link que foi divulgado, e eu peço que vocês divulguem, divulguem para que o pessoal tome conhecimento e participe desta discussão. Seja lá se for espírita, se for ateu, se for... não importa, não importa, mas que a discussão é sempre muito interessante e sempre traz pontos novos para a nossa visão de mundo. Então, nós vamos agradecendo aqui a participação de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.